A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o meu, o seu, o nosso programa Abba Pai, aqui na TV Monte Sião. E como sempre eu estou assim, muito contente pelo fato de estar aqui, preparado para mais uma vez dividir com você mais uma mensagem da palavra de Deus. E como sempre eu tenho certeza que nós seremos assim abençoados, seremos edificados, seremos esclarecidos para a glória de Deus, tá bom? E eu fico feliz por vocês que estão aí do outro lado e ávidos, desejosos de começarmos assim a explanação da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu sou pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana. Nosso templo fica ali no Jardim Cruzeiro, no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança. Eu quero compartilhar também as nossas programações. Todas as terças-feiras, às 19h30 ou 7h30 da noite, temos o nosso culto de oração, que tem sido assim um momento assim maravilhoso que nós temos com os irmãos ali, orando uns pelos outros, pela nossa nação, enfim, tem sido uma bênção. Todas as quintas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso culto de doutrina e estamos compartilhando exatamente o que estamos compartilhando com vocês aqui na TV Monte Sião, no programa Abba Pai, que são as principais doutrinas da Bíblia, com slides, assim como fazemos aqui, e tem sido também um culto muito abençoador. Temos ainda, aos domingos, 10 da manhã, a nossa escola bíblica dominical, com a nossa revistinha, sempre com temas interessantes. Esse trimestre estamos estudando o Evangelho segundo o Dr. Lucas e tem sido uma bênção para a glória de Deus. Todos os domingos, 2 da tarde, ali às 14 horas, na Rádio Cidade FM, a frequência é 88.9. Nós temos o programa Abba Pai na rádio, a Rádio Cidade FM 88.9. E você que de repente está em outro estado, outro país e quer acompanhar também o nosso programa Abba Pai na Rádio Cidade FM, você pode acessar o nosso site, que é o www.portalcidadegospel.com.br, ok? www.portalcidadegospel.com.br, vai acompanhar a nossa programação e também ouvir ali a explanação da boa palavra de Deus. Tem música, tem entrevista, é um programa também muito dinâmico e abençoado para a glória de Deus. Também aos domingos, às 18 horas ou 6 horas da noite, nós temos o nosso culto da família. Tem sido um culto assim abençoador para a glória de Deus, não é? Um culto em que nós temos assim também aprendido a boa palavra do Evangelho. Bem, amados, essa é a nossa programação e os meus contatos são os seguintes. O meu número de telefone é o 0 operadora 75 9151 6907, ok? Esse é o nosso contato, também o WhatsApp. E nós temos também o nosso Facebook, que é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. O Facebook de minha esposa, Roberta Mascarenhas, tá certo? E você pode assim entrar em contato conosco por meio aí dos nossos contatos. Vai ser um prazer interagir com você, tá bom? Muito bem. Mas assim, vamos adiantar, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje. O nosso estudo está assim, como sempre, uma bênção. Então você que está aí do outro lado, fique ligadinho, porque eu já estou preparado. Eu creio que você também já está preparado ou preparada para começarmos o nosso estudo. Então, se estamos prontos, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai já está no ar. Ok, como eu falei, estamos estudando as principais doutrinas da Bíblia e estamos estudando agora especificamente a doutrina sobre Cristo, sobre Jesus. E hoje iremos, assim, mais uma vez, estudar mais um nome dado a Jesus. Estamos estudando quem é Jesus a partir dos nomes e títulos que foram dados a ele, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Ok? Vamos lá? Então vamos agora começar com os nossos slides. Eu tenho aí esse primeiro slide que estou exibindo para você. E você vê aí a palavra Cristologia e esta gravura aí com Jesus pregado na cruz. A palavra Cristologia é uma palavra grega composta, como eu sempre explico, onde a expressão Cristo vem do grego Christos
que aponta para Jesus, o ungido, o prometido de Deus, e logia vem do grego logos, que significa conhecimento ou doutrina. Então, cristologia é conhecimento de Cristo ou doutrina sobre o Cristo, ok? Estamos estudando quem é o Cristo, quem é o Filho de Deus, a partir exatamente desses títulos que são dados a ele. Então, não dizemos nada aqui a partir do que achamos, mas a partir do que a Bíblia diz, inclusive agora sobre a pessoa de Jesus. Vamos avançar? Bem, nós temos aí a doutrina de Cristo e temos o esboço geral do que veremos nesse subtópico aí da teologia sistemática ou das principais doutrinas da Bíblia. Temos aí o primeiro tópico, a natureza de Cristo, que é o que nós estamos vendo atualmente, e hoje veremos o último tópico de a natureza de Cristo. Próxima ocasião, querendo Deus, entraremos já no segundo tópico e veremos os ofícios de Cristo. Então veremos que Jesus ele tem, não é? 3 ofícios. Ele foi profeta, hoje é sacerdote, mas voltará como rei. Veremos tudo isso. E o terceiro tópico, a obra de Cristo. Cristo veio de fato para fazer o quê? Tudo segundo a palavra de Deus. Temos que pedir que a Bíblia nos responda as nossas indagações sobre Deus, não é? Sobre Jesus, o Espírito Santo e tudo que está relacionado a Deus. É a Bíblia quem deve nos responder e não aquilo que eu penso que seja, ok? Vamos lá, vamos avançar. Temos aí o esboço específico, a natureza de Cristo. Já vimos aí no tópico 1, Filho de Deus, ou seja, o que é que essa expressão, esse título dado a Jesus, Filho de Deus, nos revela sobre ele. Já vimos o ponto 2, a palavra, outro título dado a Jesus. Ponto 3, Senhor. Ponto 4, Filho do Homem. Ponto 5, Cristo. Ponto 6, Filho de Davi. E hoje veremos o ponto 7, Jesus. O que significa essa palavra e o que ela revela sobre o caráter, a pessoa de Jesus. Você entende? Então, é exatamente sobre isso que nós estaremos nos debruçando nessa ocasião específica e descobriremos um pouco mais sobre quem é Jesus a partir desse nome que fora dado a ele pelo próprio Deus. Jesus, cuja raiz é Yeshua, não é? Que significa Deus é salvação. Então, aqui eu já dei uma dica do que significa esse nome, não é? Mas iremos assim desenvolver melhor ao longo desse nosso estudo para a glória de Deus. Vamos voltar para os slides? Então me acompanha aí. Próximo slide. Jesus. A palavra Jesus, ou o nome Jesus, aponta para a obra salvadora do próprio Cristo. Então o nome Jesus, que significa Deus é salvação, aponta exatamente para a obra que Jesus viera a realizar aqui, a obra de salvar. Jesus veio salvar a humanidade dos seus delitos e pecados. Introduzimos aí falando assim: o Antigo Testamento ensina que Deus mesmo é a fonte da salvação. Ele é o Salvador e libertador de Israel. A salvação vem de Deus. Ele livrou seu povo da servidão do Egito. E daquele tempo em diante, Israel soube, por experiência, que ele era o Salvador. Segundo o que está em Salmo 106, 21, que nos diz: esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito. Então o salmista, ele vai registrar o fato de que, apesar de Deus ter feito tantas coisas para Israel ao longo da sua história, mas em muitos momentos Israel se virava ou virava as costas para Deus, não é? Virava as costas para Deus, mesmo sabendo que ele era o seu Salvador. Ele é o nosso Salvador. Tem um hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, por mais que passemos por momentos difíceis e turbulentos em nossas vidas, não devemos perder de vista as maravilhas que Deus já realizara em nossas vidas. E ainda que estejamos passando exatamente por esses momentos, por esses novos momentos desconfortáveis e turbulentos, precisamos lembrar que Deus permite, mas não larga de nossas mãos. Porque ele vai sim nos expor a momentos difíceis e até mesmo para nos provar. As dificuldades são utilizadas de forma didática por Deus, exatamente para que nós nos conheçamos mais, porque às vezes temos um autoconceito sobre nós mesmos, e também para que o verdadeiro remanescente, o remanescente fiel do Senhor, possa ser de fato conhecido. Amém? Vamos lá, vamos voltar para os nossos slides.
Então percebemos aí nessas duas gravuras que Deus libertou Israel do Egito. Na primeira gravura aí à esquerda nós temos Moisés, que com o toque do cajado, sob a ordem de Deus, ele conseguiu abrir o Mar Vermelho pelo poder de Deus. E Israel, né, os rapirus, os judeus, juntamente com outros povos que estavam misturados com eles, quando da ocasião da saída do Egito, eles ali passam de pés enxutos em meio ao Mar Vermelho e chegam a salvo do lado de lá. O que não aconteceu com os exércitos de Faraó, que morreram submersos nas águas. Então temos ali Moisés, o que usado por Deus abriu o Mar Vermelho e o povo ali passando de pés enxutos. Essa foi apenas uma das maravilhas que Deus operara em favor de Israel depois que eles saíram do Egito e passaram ali pelo deserto do Sinai, ok? E à direita nós temos a ocasião em que Moisés, orientado por Deus, ele fez com que saísse água da rocha. O povo estava no deserto. Sabemos que o deserto de noite é extremamente frio, às vezes a temperatura é abaixo de zero, de dia é extremamente elevada a temperatura, e mais de 2 milhões de pessoas ali seguindo Moisés estavam reclamando da sede. E Moisés, orientado por Deus, ele vai tirar água da rocha e o povo se dessedenta. Então, são apenas duas das maravilhas realizadas por Deus no deserto. O deserto é um lugar realmente desconfortável, mas é também um lugar onde Deus se revela para nós de forma fantástica e indizível. Amém? Então, Deus, assim como ele libertou Israel do Egito, ele libertou também toda a humanidade do cativeiro do pecado. O Egito apontava ou aponta para uma verdade espiritual mais elevada. Eu costumo dizer que Faraó, podemos associar Faraó à imagem de Satanás, seus exércitos à imagem dos demônios, o Egito à figura do mundo que nós vivíamos antes de conhecer Jesus, tá? E Moisés é uma tipologia do próprio Jesus que nos tirou das garras de Faraó, das garras dos seus demônios, daquela vida de pecado. E hoje nós estamos salvos, libertos como eles, passando por esse deserto da vida, porque aqui não é lugar de descanso, aqui é lugar de batalha, de luta, mas também lugar de vitória. Agora devemos saber que descanso mesmo só na ocasião da inauguração do Estado Eterno, quando definitivamente moraremos com o Senhor para todo sempre, e ali não haverá mais pranto, nem choro, nem rancor, não haverá nada disso. E Jesus, ele estará exercendo o seu terceiro ministério de rei, e ele reinará sobre todos aqueles que aqui na vida passaram pelo deserto com dignidade, não murmuraram e apesar das dificuldades seguraram na mão de Deus. Então lá habitarão as pessoas que realmente viveram a vida de fé nesse deserto que nós passamos agora. Amém? Muito bem. Vamos avançar. A doutrina de Cristo ainda, Jesus, obra salvadora. Mas Deus age por meio de seus instrumentos. Às vezes foram usados instrumentos humanos. Moisés foi enviado para libertar Israel da servidão. De tempos em tempos foram levantados juízes para socorrer Israel, até que ele mesmo decidiu habitar entre nós e nos salvar definitivamente do pecado. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, escrevendo aos cristãos da cidade da Galácia, Paulo vai dizer, mas vindo a plenitude dos tempos. O que é plenitude? É algo maravilhoso, excepcional, é o ponto mais alto. E Paulo vai dizer que o tempo em que Jesus ele pisou aqui na terra, o tempo em que o próprio Deus se encarnou e viveu entre nós, foi a plenitude dos tempos. Foi um momento magno da história da humanidade, quando Deus se vestiu de homem e tabernaculou, habitou no meio de nós. E ele fala, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, quando Cristo viveu aqui por 33 anos e meio, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Remir significa pagar a fiança para obter a libertação, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, queridos, vamos perceber que ao longo da história da humanidade, Deus ele utilizou vários homens para que, sobretudo, o seu povo Israel fosse beneficiado e liberto em muitas ocasiões. Deus ele usou Abraão, Isaac e Jacó para que surgisse Israel. Depois que Israel surgiu, ele usou Moisés, ele usou Josué, ele usou os juízes, ele usou os reis, ele usou os profetas, ele usou homens e mulheres. E definitivamente Deus ele se vestiu de homem e veio aqui para fazer a parte que lhe cabia. Então ele usou muitos homens até que ele mesmo se vestiu de homem e veio aqui para definitivamente nos dar a libertação do pecado.
da vida sem o conhecimento pleno de Deus. Deus fora revelado no Antigo Testamento parcialmente. E por que é que Deus se vestiu de homem e viveu entre nós? Exatamente para que pudéssemos conhecê-lo na sua plenitude, profundamente, totalmente. Jesus é a revelação mais profunda de Deus. Amém, amados? Glória a Deus? Muito bem. Então vamos avançar aqui. E aí nós percebemos aí que Deus usou homens, dentre eles os juízes, como eu falei, né? Deus, ele usou Abraão, Isaac e Jacó para criar Israel. Depois que criou Israel, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus usou também depois Josué, que foi quem entrou na Terra Prometida. E enquanto Josué estava vivo, segundo diz a Bíblia, o povo permanecia fiel a Deus. Mas depois que ele morreu, faltou aquela referência, não é, de um líder. Então o povo começou a se afastar dos ensinamentos da Bíblia da época, que era a Torá e alguns livros, né, poéticos, proféticos, históricos. E aí o que é que acontece, queridos? O povo começou a se corromper. E aí Deus, ele levantou aqui e ali homens, não é? Inclusive uma mulher também, Débora, cujo significado é abelha, não é? Deus levantou pessoas para que nesses tempos de crise em que Israel havia perdido uma referência de líder como Moisés, como José, eles pudessem se voltar para Deus. E um dos homens que Deus usou como juiz foi Sansão. Sansão, filho de Manoá, ele que era nazireu, não é? Foi usado de forma atípica, não foi usado como a gente vê outros profetas, não é? Com aquela palavra, com sinais, maravilhas e prodígios, não, foi usado com força física. Olha que coisa tremenda. Deus, ele faz como ele quer, na hora que ele quer, com quem ele quer, não é? E não deve satisfações a ninguém. E ali percebemos no lado esquerdo, Sansão, segundo a Bíblia, ele pegou um leão que saiu ao seu encontro e o rasgou como se rasgasse uma ovelha, né? Um carneiro, devido à força que ele tinha. E na segunda ocasião ele já havia pecado contra o Senhor, né? E por fim ele estava no templo dos filisteus, pediu para que alguém o colocasse entre os dois pilares principais, os morões do templo, e ele pede pela última vez que Deus lhe desse forças. E ele ali conseguiu deslocar aqueles morões, né? Aquelas colunas, e aquele prédio todo foi abaixo, e a Bíblia diz que Sansão matou mais pessoas na ocasião da sua morte do que ao longo de toda a sua vida. Então Deus, ele também se utilizou de homens limitados como nós também somos. Deus nos usa apesar de nós. É por isso que eu sempre combato aquela ideia de que o crente tem que ser perfeito. O crente não é perfeito. O crente é santo, o crente, ele deve procurar parecer com Jesus, mas sabendo que aqui ou ali vai ter suas deficiências. A pessoa que sabe disso, quando peca, ela em Cristo consegue se recuperar muito melhor. Tem muitas pessoas aí com problemas psíquicos, né? problemas psicológicos, exatamente porque aprenderam que o crente tem que ser perfeito. Porque nunca conseguiram e nunca conseguirão isso, elas acabam muitas vezes culpando a Deus por não conseguirem essa suposta perfeição, né? E automaticamente tem problemas psíquicos, inclusive. Muitos consultórios aí, muitos psicólogos e psiquiatras estão atendendo muitas pessoas, sobretudo que se dizem cristãs, porque não compreenderam qual é a proposta de Deus para a humanidade. Deus quer nos salvar e Ele quer que a gente procure ser mais semelhante a Jesus. Mas lembrando que às vezes vamos ter deficiências, porque ninguém é perfeito. Não estou aqui fazendo apologia a uma vida de pecado, mas estou dizendo o seguinte, que Deus nos usa apesar de nós. Até os heróis da fé ali em Hebreus capítulo 11, vamos perceber que a Bíblia registra as deficiências que cada um deles teve, ok? E sempre lembrando que somos salvos por graça e não por merecimento. Não somos salvos por graça ou por merecimento, somos salvos por graça, ok? Mas devemos buscar sim ser mais semelhantes a Jesus. Lembrando que só seremos perfeitos na ocasião do arrebatamento da igreja. Enquanto estivermos aqui nesse corpo, estaremos lutando todos os dias contra o nosso principal inimigo, que é o nosso velho homem, ok? É um inimigo que está dentro da fortaleza, não é dentro de nós. E é esse o nosso principal adversário, não é Satanás, nem seus demônios, nem o mundo, nem a carne, mas é o velho homem, ok? Ou seja, os antigos conceitos e valores que às vezes tentam nos seduzir para voltarmos a praticar aquilo que desagrada a Deus, coisas que talvez faríamos ou fazíamos lá no passado. Ok? Vamos voltar? Muito bem, vamos avançar. Nós temos aí, ainda falando sobre Jesus, a obra salvadora, e esse slide fala o seguinte: ao entrar no mundo, ao Redentor foi dado o expressivo nome da sua missão suprema. Mateus 1:21, que diz: e chamarás o seu nome Jesus, Yeshua, Deus é salvação,
porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ok? Então Jesus ele veio exatamente para nos dar a salvação. Ok? Deus fez Adão e Eva perfeitos, eles estavam vivendo segundo os preceitos divinos. Depois do pecado, infelizmente eles se sentiram tendenciosos a transgredir a vontade de Deus, e Jesus veio exatamente para poder cumprir o que a lei exigia, uma vez que nenhum homem iria cumprir. Já falamos aqui que Deus ele revelou a lei, porque a lei revela também ou denuncia o que é pecado, mas a lei não tem condições de salvar ninguém. A lei só serve para poder nos revelar o que é o pecado e para nos convencer que somos incapazes de fazer o que Deus quer, depois da queda. Né? É por isso que Jesus veio e viveu como deveríamos viver e morreu na cruz para nos libertar, pagou a nossa fiança para sairmos de trás das grades do pecado, morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. De maneira que Cristo nos resgatou da maldição da lei, exatamente porque ninguém consegue, ninguém conseguirá viver exatamente segundo o que Deus espera de nós, enquanto estivermos aqui nesse corpo corrompido e nesse mundo terrível, onde somos fumantes passivos do pecado alheio. Por mais que vigiemos, mas a influência do pecado está aí o tempo todo. E às vezes a gente até tem alguns vacilos. Mas ainda bem que a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O justo cairá 7 vezes e não permanecerá prostrado. Amém? Gosto de falar esses versículos para nos lembrar do amor que Deus tem por nós. Enquanto a porta da graça estiver aberta, se você cair 1 milhão de vezes, 1 milhão de vezes, Jesus estará com a mão estendida para lhe levantar novamente. Amém? Muito bem. Então vamos avançar. Então aí temos o anjo revelando o nome do Messias. A Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo para conversar com Maria e dizer, olha, o nome dele será este. Ok? Nós sabemos que os nomes, sobretudo naquela época, tinham um significado muito importante. Os nomes, eles revelavam muito do caráter da pessoa. E muitas vezes o significado do nome só vinha com o tempo. A depender de como a pessoa vivia, era dado um significado àquele nome. Como Jacó, que recebeu o nome de usurpador, de enganador. Muito bem. Vamos avançar? Os judeus sabiam o significado do nome Salvador, segundo o que está lá em Atos 13, 23. O doutor Lucas, escrevendo para o seu amigo Teófilo, no livro de Atos dos Apóstolos 13, 23, ele diz, da descendência deste, conforme promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. Então Jesus significa Salvador, aquele que salva. Deus é salvação, ok? Então o nome já revelava o caráter da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. Eles entenderam a mensagem, mas recusaram-se a crer. Segundo o que está lá no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, os judeus, infelizmente, eles acabaram virando as costas. Não todos, alguns creram, não é? Mas a maioria, infelizmente, não creu. Sobretudo os líderes religiosos, aqueles que mais conheciam a Bíblia da época, que era o Antigo Testamento, não é? Os livros do Antigo Testamento, eles que mais conheciam aquela Bíblia, eles que mais deveriam dizer, olha, ele realmente é o Cristo de Deus, porque tudo que está escrito ou predito sobre ele está se cumprindo exatamente em Jesus. Mas eles que deveriam ser os principais cooperadores do Cristo e do ministério do Cristo, eles foram os principais adversários. E por causa também deles, muitas pessoas não enxergaram em Jesus o Cristo de Deus, o grande descendente do rei Davi que viria para salvar não só Israel, mas toda a humanidade dos seus pecados e delitos. Vamos avançar. Então nós temos aí esse slide, a multidão tentou precipitar Jesus, porque muitos não entenderam que Jesus era o Cristo de Deus, ele foi visto como Deus decepção, né? Aquele Deus que veio pobre, como eu sempre falo, sem poder bélico, né? Sem capacidade aparente para poder subjugar Roma, que era o bicho-papão da época, inclusive que era quem mandava em Israel, além de outras nações. E nessa ocasião Jesus ali serve para ilustrar aquela passagem em que Jesus ele abriu o pergaminho, ele leu uma passagem de Isaías e falou, hoje se cumpre essa palavra, dizendo que ele era o Cristo de quem Isaías falava. E por causa disso levaram ele para precipitá-lo. Mas a Bíblia diz que ele passou pelo meio de todos e foi embora, porque ainda não era chegado o tempo
de que ele se sacrificasse por nós. Jesus veio para poder seguir um cronograma e ele cumpriu tudo perfeitamente e expirou, entregou seu espírito no momento oportuno, conforme aquilo que for acordado nos céus, é o que eu penso. Amém, queridos? Muito bem. Vamos lá, nosso tempo já está encerrando. Crucificado, Cristo cumpriu a missão indicada pelo seu nome. Como na sua morte, assim também durante a vida, ele viveu à altura do seu nome. Foi sempre o Salvador. Em toda a Palestina, muita gente podia testificar. Eu estava preso pelo pecado, mas ele me libertou. Amém? Alguém já falou que Jesus ele veio para salvar o homem, para dar salvação, para promover a metanoia na vida do homem, a conversão, a mudança de direção, a mudança de pensamentos e de vida. Tá? Esse era o objetivo principal. Mas além de salvar, ele também curou e libertou, porque fazia parte do pacote da salvação. Todo mundo que atravessou o seu caminho e que precisava de cura física ou emocional, ele curou. Que precisava de libertação, inclusive pessoas que eram aturdidas por espíritos malignos, ele libertou. Pessoas que tinham patologias explicadas biologicamente, ou pessoas que tinham problemas espirituais por causa de demônios. A Bíblia diz que ele libertava as multidões de enfermidades e de demônios. Então, entendemos que existem pessoas que têm problemas de ordem exclusivamente espiritual. Assim como tem pessoas que têm problemas que não deixaram de advir, não é da influência do diabo, mas que não é assim prioritariamente espiritual. Né? Então Jesus ele veio para salvar, mas ele também curou e libertou quando se fez necessário. E tudo aquilo que o Antigo Testamento, as profecias dos profetas diziam sobre o Messias, tudo se cumpriu em Cristo. Só não realmente quis admitir isso quem realmente não estava com o coração aberto para receber aquele Deus aparentemente falido, porque era simples, não é verdade? Muito bem, vamos voltar então para os nossos slides. Então Jesus foi o quê? Maltratado e crucificado. Então temos essas duas cenas do filme, não é? Paixão de Cristo, de Mel Gibson, e mais uma vez temos aí o ator Jim Caviezel representando os sofrimentos e a dor do Messias. Na imagem à esquerda, ele ali debruçado sobre um pelourinho e recebendo as chicotadas do chamado gato de 7 caudas, né? Aquele chicote com franjas de couro e que levavam nas suas extremidades essas franjas de couro, pedaços de chumbo e de ossos, e que uma vez que eram jogados contra as costas de Jesus, encravavam nas suas costas e quando saíam traziam consigo pedaços de carne e também o seu sangue. Né? E depois de tudo isso, ele foi, enfim, crucificado. Ele foi crucificado, morrendo ali naquele objeto de maldição romano. Não era nem judeu, era um objeto de punição romano. E ali Jesus se fez maldição em nosso lugar. Ele subiu no madeiro e se transformou em maldição em nosso lugar. Morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Ali estava o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro de Deus como imã, não é? Do pecado, atraindo para si todo o pecado da humanidade, desde Adão até o último homem que vai nascer sobre a face da terra. É por isso que Deus se afasta de Jesus e ele grita Eli, Eli, lema sabachthani em aramaico. Algumas pessoas que falavam grego que estavam ao redor pensavam que ele estava gritando por Eli, algum amigo dele. Mas ele gritou em aramaico, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus naquele momento o desamparou? Porque Deus não pode coabitar com o pecado. E naquele momento, Jesus estava sendo, na verdade, o centro, não é, de cooptação de todo o pecado da humanidade. É por isso que ele se fez maldição em nosso lugar. É por isso que podemos dizer que somos salvos. Podemos dizer, nosso nome está escrito no livro da vida. E apesar das minhas deficiências, eu irei para a glória, irei viver eternamente com Deus, porque Jesus, ele me salvou. Ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Que maravilha, não é? Que bênção. Glória a Deus por isso. Vamos avançar, já encerrando. Jesus ressurreto e assunto ao céu. Então Jesus, depois que ele passa por todo aquele martírio, ele vai ressurgir dentre os mortos. O primogênito dentre os mortos, inaugurando a nova aliança. Né? Então ali à esquerda temos Jesus saindo do sepulcro aberto em rochas, que foi de um homem chamado José, que era fariseu, que viera da cidade de Arimateia.
E então ele foi colocado naquele sepulcro aberto em rocha de José, que era da cidade de Arimateia, que era um fariseu, que era um homem rico, para se cumprir o que o Antigo Testamento dizia, que ele seria crucificado entre meliantes, como ele foi crucificado entre dois marginais, mas o seu corpo seria colocado entre os ricos. Ou seja, ele realmente foi sepultado em uma sepultura de um homem rico. Só quem tinha uma sepultura aberta em rocha era uma pessoa que tinha muita condição para pagar um artífice para poder fazer aquilo. Não é? Então, tudo que se disse sobre o Messias no Antigo Testamento, irmãos, se cumpriu no Cristo. Então, qualquer pessoa que tivesse boa vontade podia compreender que Jesus era o Cristo de Deus. Amém, queridos? Muito bem. E no lado direito, depois que ele ressuscita, ele apresenta mais de 400 testemunhas, deixando provas cabais da sua ressurreição. Não é? E por fim tem a sua última reunião com seus 11 talmidim, com seus 11 discípulos, porque Judas já havia se suicidado, e ele ali deixa a última ordem que ele dera para os seus apóstolos enquanto esteve aqui na terra, que é a chamada Grande Comissão, ou seja, a maior missão da igreja, a prioridade da igreja, que é fazer discípulos. Então, antes de subir aos céus, ele falou, portanto, ide, que está lá no grego no imperativo, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Foi a última ordem e a principal ordem dada por Jesus aos seus discípulos, não é? Que foi exatamente fazer discípulos e discipulá-los na palavra do Senhor. Por que é que eu estou aqui? Também no afã, no desejo de cumprir essa ordem de Jesus. Eu não tenho condições de viajar hoje para outros países, não é? Mas eu posso adentrar em outras nações por meio das mídias sociais, por meio da internet, não é? De repente você está em outro estado, em outro país, ouvindo essa mensagem, quem sabe está sendo edificado, pessoas estão sendo salvas, curadas e libertas por meio dessa TV, por meio desse programa, assim como os demais programas aqui, que também existem com esse objetivo, né? Os programas cristãos, bíblicos, têm esse objetivo de cumprir esse ID de Jesus. Muito bem, vamos avançar. E Jesus, que veio aqui na Terra, viveu por 33 anos e meio, 3 anos e meio ele exerceu seu primeiro ministério de profeta, que vamos ver na próxima lição, querendo Deus. Depois ele morre, ressuscita, ascende aos céus e começou a exercer seu segundo ministério de sacerdote, sumo sacerdote dos sacerdotes, que é o que ele está fazendo exatamente agora, intercedendo por nós à direita de Deus. E temos nessa gravura aí, Deus, né, com o livro na mão, e nós temos à sua direita Jesus, que está à nossa esquerda, no caso à direita de Deus Pai, temos o Deus Filho Jesus, e ali a pomba representando o Espírito Santo, a triunidade divina, né? Então, era esse estudo que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião. Próximo estudo, ainda permaneceremos em Cristologia, conhecendo mais sobre Cristo. Desta feita, nós veremos o segundo tópico, que é os ofícios de Cristo, ou as funções de Cristo aqui na terra e também no céu, enfim, quando ele voltar. Então, próxima semana, querendo Deus, vamos vir a função de Jesus enquanto profeta, enquanto navi, enquanto boca de Deus aqui na terra. E posteriormente seu ofício de sacerdote e depois seu ofício de rei. E Deus falará conosco, irmãos, copiosamente. Vai continuar falando comigo e com você. Amém? Então o segredo é estudar a Bíblia de forma racional, examinar a Bíblia de forma lógica, mas aberto para o Espírito Santo de Deus, né? Nos revelar aquilo que está por detrás do texto. E dessa forma, como eu sempre falo, poderemos exercer uma espiritualidade adequada, uma espiritualidade bíblica, não a partir de revelações ou pseudo-revelações humanas, não é? A partir do subjetivismo humano, a partir de heresias que infelizmente existem aí à torto e à direita, tá bom? Mas o objetivo é esse, estudar a palavra para buscar ser mais semelhante a Jesus e viver aquilo que Deus espera que vivamos aqui na terra para a glória do seu nome. Amém? Muito bem, meu tempo já está assim se esgotando e eu quero assim dizer para você que quer adquirir os nossos produtos, você pode dar um pulinho ali na Livraria Evangélica Proclamai, aqui em Feira de Santana, próximo à Prefeitura Municipal aqui de Feira de Santana, procurar o pastor Antônio, a irmã Ieda, e adquirir os nossos DVDs para a sua edificação e para a edificação de demais irmãos. Amém? Glória a Deus. Bem, já estamos assim para encerrar, eu quero convidar você agora para nós orarmos. Vamos orar nesta hora. Vamos falar com Deus
Eu tenho certeza que você está aí cheio do Espírito Santo, que você foi fortalecido com esta palavra. Há um mistério quando a gente se dispõe a ouvir a palavra de Deus, né? Várias vezes lá na igreja a gente senta assim e começa a conversar, na escola bíblica dominical a gente senta, começa a conversar sobre a lição e pessoas são curadas sem que ninguém fale sobre cura, sem que ninguém ponha a mão, sem que ninguém ore. Então há mistérios que acontecem quando há comunhão entre os irmãos, quando nos reunimos para estudar a palavra. Deus opera, independente do que a gente faça, porque Ele é Deus. Eu tenho certeza que por meio dessa mensagem nem eu mesmo sei o que Deus fez. E Ele sempre faz coisas tremendas quando alguém profetiza a sua palavra, alguém fala da sua vontade. Vamos orar nesta hora, amados? Me acompanhe em nome de Jesus. Deus amado, obrigado pela TV Monte Sião, obrigado pelo Arcivaldo, pela Maristela que estão à frente desse ministério. Obrigado, meu Deus, pelo programa Abapai, assim como os demais programas desta casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, meu Deus, que salva, cura e liberta. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aí do outro lado acompanhando este programa e sendo essas pessoas que estão sendo edificadas para a glória do Teu nome. Nosso objetivo aqui, meu Deus, não é dar uma de moralista, não é ofender ninguém, não é agredir ninguém, não é diminuir ninguém. Nosso objetivo é fazer o que o Senhor queria fazer e faz e fará, que é amar o outro. A Tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. A Tua palavra diz que é da vontade que todos se salvem e ninguém se percam. E eu te peço, em nome de Jesus, continua abençoando cada pessoa que de alguma forma tem acesso a essas mensagens, meu Deus. Que elas compreendam o Teu amor por elas e que espontaneamente, meu Deus, se dediquem a seguir-te, meu Deus, para a glória do Teu nome. Então eu profetizo a bênção do Senhor nessas vidas, salvação, cura, libertação, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Ok? Muito bem. Agora esperamos que na próxima ocasião, se Deus permitir, mais uma vez estejamos juntos, eu aqui, você aí, e Deus falando conosco, tá bom? Agora, lembre-se sempre, ainda que eu e você não estejamos no controle, Deus, Ele sempre está no controle. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau.